Oi, pessoal. Prosseguindo então com os nossos estudos, hoje nós faremos o nosso estudo 38, que é a cura do filho do oficial de Herodes. Está registrado em João, capítulo 4, versículos 46 a 54. E a gente lembra sempre que o estudo ele é baseado na obra Sabedoria do Evangelho, do Pastorino. E no estudo passado, nos dois estudos anteriores, a gente conversou sobre a mulher samaritana, o encontro dela com Jesus, e que ela ficou encantada, com tudo que Jesus falou para ela. E ela, então, depois, publicou tudo aquilo que ela havia ouvido do Cristo com as pessoas da cidade, com os homens daquela cidade, de Samaria. E eles foram ter com Jesus. E também, como não poderia deixar de ser, ficaram encantados com tudo que Jesus disse. A gente pode entender, então, que a mulher samaritana foi a primeira propagadora do Evangelho, se a gente pode dizer assim. Porque ela recebeu a boa nova do Cristo, e ela, como alma vigilante, mulher samaritana, foi dividir toda aquela beleza com as outras pessoas daquela região. No estudo 38 agora, tem um fato bastante interessante, nessa a cura do filho do oficial de Herodes. É um estudo também bem significativo. João registrou assim: voltou então a Caná da Galileia, onde fizera da água vinho. Ora, ali se achava um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Este homem, ao saber que Jesus tinha regressado da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse para curar seu filho, porque estava à morte. Disse-lhe Jesus: se não virdes demonstrações e prodígios, de modo algum acreditais. Rogou-lhe então o oficial: desce, Senhor, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. O homem acreditou na palavra que Jesus lhe dissera e retirou-se. Já dizia ele, quando seus servos lhe vieram ao encontro, dizendo que seu filho vivia. Perguntou-lhes então a que hora ele se sentira melhor. E eles responderam: ontem, à 7ª, a febre o deixou. Reconheceu então o pai ser aquela mesma hora em que Jesus dissera: teu filho vive. E acreditou ele e toda a sua casa. Vindo de novo da Judéia para a Galileia, esta foi a segunda demonstração que Jesus fez. Então é um estudo bem bacana da gente, no viés do autoconhecimento, na ideia do conhecimento da personalidade ou das personalidades da nossa individualidade. Isso é bastante significativo. Segundo, então, os estudiosos do Evangelho, os exegetas, de modo assim geral, eles tendem a identificar este oficial como sendo Cusa, que era um intendente de Herodes.
que tinha esposa chamada Joana, e que juntamente com outras mulheres acompanhavam o Cristo, ajudando em todos os trabalhos do discipulado de Jesus. Ajudavam financeiramente com todas as tarefas referente ao trabalho que precisava ser disseminado, né? Elas ajudavam na comida, né? Ajudavam na roupa, ajudavam no processo do afeto, na conversa com as outras pessoas. Só não é registrado isso nos evangelhos, pelo menos o que a gente entende, é porque a sociedade era extremamente machista, né? Se até hoje, século XXI, ainda é assim, imagina naquela época. Mas o fato é que Jesus teve o seu apostolado, os seus 12 apóstolos, teve seus discípulos e teve também as suas discípulas, várias mulheres. Aí sim é interessante que há um registro em Marcos e em Lucas, na Bíblia que a gente conhece, que fala mais ou menos sobre isso. Não falando que elas eram discípulas, mas que elas eram seguidoras do Cristo. Em Lucas 8, 3 e 4, ele escreveu assim: E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, né, essa que nós estamos falando agora, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Né? Marcos registrou assim: E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, menor, de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele em Jerusalém. Então é um fato, não aprofundou muito, mas deu para a gente ter uma ideia que Jesus também tinha lá as suas seguidoras, né? E essa Joana de Cusa, ela participou assim, ativamente após esse fato, né? Quando Jesus curou o filho dela, né? Esse intendente de Cusa, morando em Cafarnaum, sabendo que Jesus já tinha passado ali para Canaã, subiu até lá, de Cafarnaum para Caná da Galileia, são 33 quilômetros de subida bem forte, bem íngreme. Ele fez então essa caminhada até descobrir o mestre. Chegando lá, ele solicita um favor, né, em benefício do seu filho, que estava próximo da morte. Jesus então responde, a gente até pode entender com uma certa tristeza, vamos dizer assim, né? Jesus fala assim: se vocês não virem demonstrações de poder, vocês não acreditam. Eu não vim para curar personalidades, mas sim para ensinar à individualidade o caminho da libertação. Mas é interessante que o oficial estava muito aflito com a situação do filho e ele insiste: vem logo, mestre, antes que meu filho morra. Uma coisa interessante, aquele pai colocou em Jesus a última esperança de cura do seu filho. Mas ele achava que esse processo só poderia se dar na presença física. Está igualzinho a gente hoje. A gente ainda acredita que todas as atividades precisam ser na presença física.
né? As pessoas precisam dos templos católicos, dos templos evangélicos, dos templos espíritas, né? Porque nós, ainda ligados ao aspecto personalístico, isto é, das nossas personalidades, no campo da materialidade, a gente limita, de acordo com a nossa limitação, limitamos então a individualidade, o poder cósmico, o poder crístico. Nos chama a atenção então que esse processo aí é uma cura à distância. Jesus não precisa estar presente. Como diz a oração de Cáritas, né? Basta, assim, um fio de luz, né? Para clarear a terra, um raio de luz para que a coisa aconteça. Jesus, então, calmo, seguro, logicamente, consciente da sua força cósmica, lhe assegura imediatamente: seu filho está vivo. Aí tem um processo bastante interessante. A fé raciocinada daquele oficial. Ele acreditou imediatamente, aceitou aquilo e volta para casa. Foi descendo para a casa dele. Descendo de Caná para Cafarnaum. Ao chegar próximo a um planalto, quando ele já começava, tinha um trecho que era mais plano e um trecho que era, aí a descida era muito forte, né? Porque a subida também era muito forte. Quando começou a descer, aí ele vê que os servos dele estavam subindo para encontrá-lo. Aí tem uma coisa interessante para a gente, quando a gente lê e presta um pouco de atenção, aparentemente tem uma contradição em relação ao horário. Vamos entender. Segundo informações do Evangelho, a cura foi realizada às 7ª, isto é, 13 horas. 1h da tarde para nós, né? Logo após Jesus falar com ele, seu filho vive, ele se retira e rapidamente começa a voltar. Mas esta viagem de 33 quilômetros, que era feita a pé, geralmente a pessoa gastava entre 7 e 8 horas, sendo mais ou menos 3 horas de caminhada nesse planalto, vamos dizer assim, essa região mais plana. O restante era de grande descida. Então, das 8 horas que provavelmente a pessoa iria caminhar, ela caminhava em linha reta umas 3 horas. Saindo então, por volta das 13 horas, com um andar assim, definido mesmo, né? Sem ficar com passos firmes, às vezes parando só para um determinado repouso, para descansar ou para fazer alguma refeição. O oficial, ele deveria chegar na casa dele por volta das 9 horas, isso é 21 horas. Os servos deviam ter saído, porque foi 13 horas que aconteceu o fato. Ele saiu, o oficial saiu rapidamente, mas quase com certeza os servos não saíram imediatamente às 13 horas. Porque imagina, gente, deve ter havido uma grande admiração naquele momento, uma alegria da cura, né? Todas as ponderações, o que aconteceu, os raciocínios, até que alguém decidiu que iria atrás do oficial para contar para ele que o filho tinha restabelecido a saúde. Deve ter levado um bom tempo, né? Os servos, então, tiveram razão em dizer ontem, porque quem lê parece que aconteceu tudo na mesma hora, porque as horas contadas hoje, o dia contado hoje é diferente daquela época.
Então os servos disseram assim: foi ontem que aconteceu isso. Ontem, por volta da 7ª hora, 13 horas da tarde, aconteceu esse fato. O seu filho viveu. Porque na Palestina daquela época, o dia era de 18 da noite de um dia até 18 no outro dia. Para nós hoje é de meia-noite até meia-noite, vamos dizer, de 0 hora, 1 minuto, até meia-noite, né? Na época era de 18 às 18. Então, 9 horas da noite seria o outro dia. Isso é só para a gente ter uma ideia, porque senão parece que tem contradição. Comprovado, então, esse fato, que é a cura do filho, a crença de Cusa foi efetivada, foi comprovada. E ele aceitou imediatamente aquele processo de que Jesus era o Messias enviado, não só ele, como toda a sua casa, todos os seus parentes e toda a sua criadagem. Daí por diante, a esposa dele, a Joana, então, conforme nós já dissemos, nunca mais se afastou de Jesus e dos seus discípulos. Jesus, então, veio de novo da Judéia para a Galileia, e novamente em Caná, ele fez essa segunda demonstração da sua força crística. Porque a primeira, conforme nós já estudamos, ele fez as bodas de Caná, a transformação da água em vinho, que num processo bem simplista de interpretação, ele transformou a água da primitividade no vinho do reconforto. A água, Deus dá naturalmente, a natureza dá naturalmente. Mas para se fazer o vinho, é necessário arar a terra, ter a semente, plantar a semente, esperar ela crescer, pegar aquela cepa, pegar os baguinhos de uva, esmagar, amassar bastante, para deixar brotar a essência. Então isso é o significado de a transformação da água em vinho. Assim como se transforma também o pão, o trigo, em pão. Não por acaso, Jesus entregou aos seus discípulos o pão e o vinho. Porque é necessário o trabalho íntimo de maceração de todas as nossas situações delicadas para deixar brotar a nossa essência divina. Então foi a segunda demonstração de poder, podemos dizer, de poder cósmico que Jesus fez naquela região. Entendendo então a lição no sentido mais profundo, o que a gente pode entender? Jesus recolhe-se novamente em Canaã, isto em Caná da Galileia. Significa que Jesus se recolhe em meditação, em prece, porque Caná, conforme nós já falamos, significa caniço. Um cano, um caniçozinho apontando diretamente para o céu. Então Jesus, claro, naquele momento simbolizava o processo da prece voltado diretamente num contato perfeito com os céus. Jesus estava lá, mas a personalidade nossa, no caso ali especificamente do oficial, sujeita a todas as aflições e a morte, vai em busca, clamando, mendigando alívio para as suas angústias. O homem, então, esse oficial do rei,
Só o fato de ser um oficial do rei significa alguém que está em exercício, em ofício, preso à matéria. Porque Judeia e Herodes representam o reino da matéria. E o Herodes, ele era um rei não por títulos, mas por um processo de adulação. Este homem, essa personalidade, vê o seu filho, isto é, outra personalidade, a morrer. Ele então vai correndo e requer a presença da individualidade que é o Cristo. O que é que Jesus fala? Ele ensina que os prodígios, as demonstrações que o intelecto, no caso do oficial, requeridas por esse intelecto, não vale muita coisa não, porque o que importa mesmo é a vida do espírito. Mas, repito, como a personalidade nossa, todos nós que estamos ainda assim, vinculados fortemente no campo da matéria, a gente não se conforma com isso. Nenhum de nós quer sofrer fisicamente. Nenhum de nós quer ter problemas aqui nessa existência. A menor angústia, a gente procura por socorro. E porque estamos mergulhados na matéria, a gente é imediatista. Quer que a coisa aconteça na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. O curioso é que o oficial fala assim: Senhor, desce, porque o meu filho está morrendo. Ó, interessante. Não só geograficamente, Jesus estava lá em cima e ele subiu. O fato de ter subido é importante, que ele mudou de vibração, foi até Jesus, que estava no alto, lógico. Mesmo Jesus estando em Jericó, a vibração dele está sempre alta. O importante é que a gente suba, eleve a nossa vibração, né? Eleve a nossa oitava para encontrar a nossa individualidade. Ele fala, então, desce, Senhor, ou seja, Senhor, desça aqui até a nossa insignificância e me ajude, porque o meu filho está doente. Eu preciso, é a única esperança que eu tenho, Senhor. Então eu venho aqui. Mas Jesus fala assim, eu não vou prometer cura. Jesus não promete cura. Mas Jesus fala, eu vou dar a ele a vida. Vai que teu filho vive. Porque para a individualidade, para o espírito com letra maiúscula, a personalidade ou as coisas da personalidade é um plano secundário. O que importa é o processo do espírito. Não à toa Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o que importa verdadeiramente é a vida do espírito. Mas nós, repito, mergulhados na matéria, a gente quer que as coisas resolvam assim, que a gente não passe por nenhuma angústia, por nenhuma solidão, por nenhuma tristeza, por nada, né? Mas não é assim, porque nós temos uma série de energias desqualificadas que precisamos requalificá-las no presente, que nem eu digo, com vistas ao futuro. A gente precisa ir se renovando. Nesse momento, então, nesse evento, reforça mais uma vez, a narração é muito, muito legal, que esta união íntima se dá na 7ª hora e não poderia ser outra. 7ª hora simbólica, não quer dizer que essa é 1h da tarde, ela não representa, o importante é que seja 7ª hora. Isto é, quando soa a hora 7ª, a febre das paixões e dos equívocos ilusórios
abandona as criaturas e elas passam a viver. Porque para nós é muito importante o 7 do ponto de vista simbólico, porque o 7 significa aquela plenitude daquele ciclo que se cumpriu. E, curiosamente, nas bodas de Caná, para que Jesus pudesse transformar a água em vinho, ele pediu que os serviçais, isto é, as personalidades, enchessem as talhas até a borda, até a boca. E a gente já aprendeu que só é possível a transformação quando existe a saturação. Tem que encher até a boca, isto é, até o 6, para depois avançar para o 7. Assim como, né, na química a gente aprendeu que os elétrons na eletrosfera, quando eles ganham a energia, eles dão o salto quântico. Quando eles saturam de energia, eles saltam para as camadas K, L, M, N, né? Naquele modelo atômico de Bohr, que a gente já estudou, né? Então é fundamental, a hora sétima para nós, ela tem esse sentido. Que aconteceu porque já estava ali tudo devidamente preparado para que acontecesse, isto é, já houve a saturação. E às vezes a nossa saturação precisa vir por uma desdita, uma desgraça qualquer na vida para acontecer a nossa mudança. Uns acordam com um simples cantar de uma cotovia. Exemplo, Francisco de Assis. Outros, nem com estampido de canhões. Às vezes não acorda. Então, a cada um precisa encher a sua talha para que ela transborde. Na hora de transbordar, pula para o processo de transformação. Através desse fato, então, fica revelado o amor paternal agindo. Compreendendo então, essa lição de forma mais profunda. É bacana isso. Quando aflitos, então, a gente começa a mendigar o Espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, como diz Jesus. Quando nós verificamos que o nosso quaternário inferior, aquele quadrado que a gente desenha, está ainda totalmente envolvido pela febre das paixões mundanas e que se encontra já prestes a sucumbir, é então que o Espírito, o Pai, da personalidade, não é o Pai eterno, não. O Pai da personalidade se aflige realmente e sai correndo, desesperado, em busca de auxílio. Ele vai recorrer a quem? Ao Cristo íntimo, ao nosso eu profundo. A centelha divina que habita dentro de cada um de nós. Para isso a gente precisa subir de oitavas, subir de vibração. Mas como é personalidade ainda, é o pai da personalidade, ele acha que tudo acontece por meio de milagre. E não por meio do trabalho íntimo. Acha que eu vou lá, peço ao meu eu superior que resolva meus problemas, mas eu mesmo não me preparo para o processo da transformação. Aí simplesmente não acontece. É a nossa vida cotidiana. Há uma passagem bíblica lá em Tiago que diz: vós pedis e não recebeis, porque pedis mal, para satisfazer as vossas próprias concupiscências, isto é, os vossos próprios desejos.
Aí não resolve. Porque a solução, a cura só vem de fato, a cura que leva à vida, quando nós nos dispomos a nos transformar. Né? Em contato, então, com a individualidade, vemos que todas essas ilusões físicas, sensoriais, emocionais e intelectuais nos abandonam a partir do momento que nós tomamos contato, entramos em contato com a realidade absoluta e eterna. Mergulhamos então assim nessa consciência cósmica, no nosso Cristo interno, e todas essas ilusões se mostram como são, isto é, apenas ilusões. E novamente a vida nos vivifica. Jesus quis demonstrar, pelo que a gente está entendendo aqui, é apenas uma interpretação, sempre digo isso, que a febre do filho era apenas um processo que ele mesmo tinha que resolver. Por isso que Jesus não cura nesse sentido, mas dá a ele a vida para que possa despertar. E por meio daquele momento de desespero do pai, o filho adoece, o pai busca o benefício e toda a família, conforme nós aprendemos ali, conforme foi dito, toda a família então começa a se transformar a partir disso. Os servos então significam então os sentidos, aqueles que trabalham para o pai, a personalidade do filho encarnado, é semelhante ao nosso sistema nervoso, que trabalha comandado pelo cérebro. Os servos, então, os sentidos, revelam ao espírito pai que o filho não sente mais febre. E ele reconhece que foi exatamente naquele momento em que ele teve contato com a individualidade e a individualidade lhe deu vida. A vida penetrou nele. E ele, o espírito, passa a acreditar por experiência própria. E com ele, logicamente, toda a sua casa. Isso é legal também, porque Paulo de Tarso usa essa mesma expressão quando ele estava lá preso, e nos Atos dos Apóstolos, que tem narrada essa história. Ele estava preso, ele e muitos outros, né, estavam presos, e eles cantavam e oravam. Enquanto isso, romperam-se as grades. As cadeias se abriram e nenhum deles saiu. O carcereiro, então, chegou lá apavorado, porque se ele deixasse que eles fugissem, logicamente ele seria sacrificado. Ele, então, prostrou, ajoelhado diante de Paulo de Tarso e disse: o que eu preciso fazer para me salvar? E Paulo de Tarso disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Esse crer aí não é apenas no sentido de um acreditar vazio, mas é um acreditar no sentido de saber, de saborear, de experimentar. Quando então eu e toda a minha casa aceita esse processo de transformação, acontece um inteiro. E todo esse inteiro passa a se dedicar ao serviço do Cristo íntimo. Eu e todas as minhas trilhões de células passam a trabalhar para o Mestre
incomparável, que é o nosso eu divino, que é o nosso eu crístico. E aí, isso é uma conquista que é definitiva, que vai dos séculos para os séculos sem fim. Jesus fala assim: quem tiver sede, vem a mim e beba. E do seio de quem crer em mim, hão de jorrar torrentes de água viva, jorrando sempre, sem jamais ter fim. Pois é, minha gente, isso é o que eu preparei para a nossa reflexão de hoje. E na segunda que vem, nós daremos continuidade ao nosso processo. Que Jesus então nos abençoe, hoje e sempre. Paz a todos.